você que está aí na sua casa, já parou para pensar em que habilidade você tem? O que você sabe fazer, o que você é bom? Imagina você ter alguma coisa para falar ou para contar como vantagem. Nesse vídeo, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer pessoas com habilidades diferentes. Não sei se as habilidades delas vão ser boas, né? Mas são apenas diferentes. Isso me faz pensar, qual que é a minha habilidade? Sabe por quê? É uma coisa engraçada. Para quem não sabe, eu tenho um QI muito alto. Eu sei. Deve ser difícil de alguém acreditar, mas eu tenho, tá? Eu já fiz teste de QI. E meu QI é muito alto comparando com algumas outras pessoas. Meu QI é de 139, alguma coisa assim. Acho que é 139 mesmo. Gente, é alto, não é? Porque, deixa eu ver aqui. A pessoa é considerada muito inteligente a partir dos 140, então eu tô na média. Não, eu tô quase passando de ano, né? Não, mas eu dei muita risada quando eu fiz o teste e falaram, nossa, o seu QI é alto. Aí eu, onde? Que QI? Eu acho, pode ser, porque dizem também que as pessoas, quando ela é muito esperta e inteligente, elas também são um pouco doidas, né? Deve ser isso. Isso explica muita coisa, não explica? Não, mas é sério, hoje eu vou falar sobre pessoas que têm um QI alto, que têm um QI diferenciado, como eu. Então, e você que está assistindo, dá para pensar, que habilidade você tem? O que você é bom? Gente, porque é muito estranho, porque às vezes eu fico pensando, gente, do que eu sou boa? Não, é porque todo mundo é bom em alguma coisa, por que eu sou boa? Porque eu não lembro. Ai, será que só eu que sou assim? Deve ter muita gente que deve pensar, nossa, eu ainda não descobri minha vocação. Ele tá tipo com uns 80 anos, ainda não descobri a minha vocação? Não, mas todo mundo tem, tá, gente? Eu sei que você pode não ter descoberto, mas você tem. Alguém sabe o que você. As pessoas sabem as suas habilidades, é que a gente não percebe, né? Ai, meu Deus. Tá, então vamos falar sério agora. Então, eu trouxe algumas pessoas que têm. Não tem nada a ver com o que eu nem sei porque eu estava falando disso. Que têm habilidades muito diferentes, que têm habilidades legais ou estranhas, né? Sei lá. Bom, vamos ver. Então, vamos começar o vídeo. Um camponês vietnamita, ele diz que ele não dorme há 42 anos. O nome dele é Thai Ngoc. Ele tem 75 anos e não dorme há 42 anos. E, de verdade, eu acho que isso não é uma boa habilidade, é uma habilidade horrível. Né? Coitado dele. Porque, assim, a única hora que você tem para descansar, e não é descanso físico, que eu falo, não é mental, é a hora que você dorme. Eu falo isso porque, para mim conseguir dormir, eu preciso tomar um remédio, não para me fazer dormir, mas para conseguir diminuir a quantidade de que eu penso muito o tempo inteiro. Então, é como se, o médico me explicou que é como se fosse para me desacelerar, para fazer com que eu pense menos. E aí eu meio que dou uma desligada. Aí falando nisso, é muito engraçado, tá? Quando eu tomo ele. Porque assim, eu consigo fazer tipo sonâmbula, sabe? Mas eu consigo fazer tudo o que eu faço como se eu estivesse acordada, eu só não lembro. Então, aí assim, tá, às vezes, tá, o que acontece? Vou dar um exemplo. Uma vez a minha mãe e a minha irmã foram na minha casa me visitar, me levaram um bolo. O que que eu tava dormindo, tá? Eu fiz isso tudo, mas eu tava dormindo, então eu não me lembro disso. Eu sei porque a minha família me contou depois. O que que eu fiz? Eu levantei enquanto elas estavam lá, conversei, fui no banheiro, fiz xixi, eu acho que eu não fechei nem a porta, porque eu acho que meu marido me ajudou a chegar até o banheiro, porque eu fui meio que sem conseguir. Depois, na volta, eu peguei o bolo que elas levaram para mim, comi. É sério, eu comi o bolo.
Quando eu cheguei no outro dia, não tinha mais bolo pra me comer. Eu não lembro nem do gosto que tinha. Foi muita sacanagem que fizeram comigo. E aí eu conversei e dormi. E aí todo mundo consegue perceber que eu tô dormindo. Porque eu tô num mundo completamente diferente. As coisas que eu falo, a forma. Dá pra saber, meu olho quase não abre. Então dá pra saber que eu tô dormindo. Aí, às vezes, já acontece assim, tipo, eu sair de casa, ou então mandar mensagem para as pessoas, sabe? Essas coisas assim, eu faço muito. Principalmente quando acontece eu estar, como que eu posso dizer, que eu sonhar alguma coisa, acreditar que aquilo é real, porque como eu já comentei, minhas memórias vêm muito através de sonho. Então eu acredito que isso realmente aconteceu, e aí eu converso com a pessoa, eu mando mensagem para ela dormindo, como se a gente tivesse. É muito doido. Tá, mas imagina só, você passar, coitado desse homem, passar 42 anos sem dormir, sem descansar nunca. Deve ser horrível. Imagina a mente dele como que não é. Porque ele deve ter muita informação, deve ficar o tempo inteiro pensando, né? A próxima habilidade é uma habilidade de telecinésia. O israelense Uri Geller, ele tem a habilidade de mover coisas, mexer em coisas apenas com o poder da mente. E é claro que eu não acredito nisso. E eu só acredito se ele vir aqui na minha casa e fazer isso na minha frente. Gente, desculpa, eu sou um pouco cética para algumas coisas. E eu acho muito impossível que alguém faça isso. A não ser que venha do futuro, né? Pode ser que ele seja uma pessoa do futuro, que não, gente, não existe isso. Então, mas ele me diz que ele tem essa habilidade, inclusive ele faz shows movendo, dobrando colheres e fazendo um monte de coisas. Se bem que eu acho que esse tipo de coisa, tipo dobrar colher, eu já vi gente fazendo com apenas truques, né? Será que ele tá enganando o povo? Eu tenho certeza que sim, mas eu não sei. Se você quiser vir aqui em casa e mexer nas coisas assim, só com a sua mente, aí eu posso até falar que funciona, mas de verdade eu não acredito nisso. Você acredita? Vocês acreditam? Ou já conheceu alguém que consegue fazer alguma coisa assim? Que não seja tipo mágico, sabe? Que mágico eles conseguem fazer um monte de coisas, mas com a ilusão, né? Então vamos para o próximo. Verdade muito real. Mas se realmente ele conseguir fazer isso, já parou para pensar o que você faria? Porque se eu conseguisse fazer, se eu tivesse esse poder assim da tele. Nossa, aqui tá cheio de mosquito. Da telecinésia, né? Se eu tivesse uma habilidade com essa, eu não ia ficar fazendo show. Eu ia usar essa minha habilidade para me ganhar dinheiro de. Não ia fazer isso, porque é errado. Não, não, eu não faria isso. Imagine você aí na sua casa, que vai para academia, que pega aqueles pezinhos de 7 quilos, né? Eu sei como que é, eu sei como funciona. Exatamente isso que eu faço, sabe? Pega aquele pezinho de 7 quilos, fica morrendo com ele, fazendo careta, como se você realmente estivesse pegando muito peso. Agora, esse homem que eu vou falar agora, o nome dele é Gretchen Gama. Esse nome não é estranho. Ele é um lutador, né? Deve ser por isso. Ele é um lutador indiano. E a habilidade dele é ter força super humana. Imagina você poder pegar um elefante no colo, fazer ele dormir. Não, não é um filhote, é um elefante gigante. Não, gigante não, é adulto. Vamos ver. Ele tem a habilidade de pegar pesos extraordinários, como elefantes. Imagina você poder pegar qualquer coisa. Imagina você, tipo assim, você sai lá na rua e aí tem um caminhão estacionado na sua porta. Aí você, poxa, eu preciso tirar o carro. E agora? Aí você pega o caminhão e coloca do outro lado da rua e consegue tirar o seu carro. Imagina você com uma habilidade dessa. Esse homem tem, porque se ele pega um elefante, ele pega um caminhão. Essa habilidade eu queria ser bem forte, sabe? Porque eu não aguento mais pegar pezinho e fazer careta. Gente, eu fico com vergonha, mas eu faço fazer. Não, será que. Eu acho que todo mundo é assim quando entra na academia, né? É que eu só vejo eu pegando peso fraco. Será que o problema sou eu?
Aí vocês vão falar assim, nossa, mas então faz pouco tempo que você faz academia. Não, faz muito tempo. E eu continuo meu pezinho fraco. Essa habilidade até que eu queria ter. Mas, assim, também não é uma habilidade que puxa ia mudar a minha vida. Só ia facilitar algumas coisas, né? Próximo, que é um homem também, e eu não estou gostando disso, porque até agora eu só vi habilidades de homens, porque as mulheres não estão aparecendo como habilidosas. Cadê as habilidades das mulheres? Muito estranho isso. O nome dele é Wim Hof, que com certeza o nome dele não é esse. É um homem que tem a habilidade de aguentar temperaturas extremas. Ele é capaz de caminhar em montanhas congeladas com poucas roupas. Ah, olha, sabe aquela, todas as vezes, o nome dele é Wim Hof. Eu já tinha ouvido esse nome, agora que eu parei para pensar. Ele que criou o método, que é aquele conjunto de técnicas de respiração e meditação que é feito no gelo, e que muitas pessoas da academia fazem. Depois que eles fazem atividade física, eles entram naqueles lugares que são lotados de gelo, que é bem, bem gelado, e aí eles mergulham o corpo inteiro, menos a cabeça, óbvio, e ficam lá por um determinado tempo meditando e controlando a respiração. Deve ter uns 5 minutos aproximadamente, alguns mais, outros menos. E aí eles entram nisso e dizem que quando eles fazem isso, eles não, imagina como que deve ser um alívio no corpo, porque, claro, você sente a dor no momento que você está lá, mas imagina o alívio que você sente na hora que você sai, porque seu corpo inteiro, se você tiver qualquer dor ou qualquer coisa, vai melhorar. Só que eu vi uma vez, eu li em algum lugar, que o ideal é porque, não, que o certo mesmo é não mergulhar a área do. Gente, isso pode ser uma fake news, tá? É não mergulhar a área do coração em temperaturas muito baixas, porque pode mexer com os batimentos e eu acho que pode parar, alguma coisa assim, que eu li. Mas se isso realmente fosse verdade, eles não iam fazer isso, mesmo porque eu já vi que eles fazem isso, até na academia daquele homem famoso, eles fazem em pessoas que não têm a habilidade e o costume de fazer com frequência. Então, eles não têm esse controle. Então, eu acho que isso é perigoso, não é? Ou será que eu tirei isso da minha cabecinha? Se alguém souber, deixa aí, tá, gente? Se isso realmente é verdade ou se eu tô viajando. Mas é ele que o nome dele vem disso, é ele que criou esse método Wim Hof. Um conjunto de técnicas de respiração e meditação em baixas temperaturas. Legal isso, né? Você ter essa habilidade. Assim, é uma habilidade que você provavelmente nunca vai usar na sua vida. Não, nunca não, mas você não vai ficar usando na sua vida, tipo assim, você não vai olhar e falar assim, deixa eu entrar naquela caixa de gelo para ganhar dinheiro. Não, você não vai. Você pode entrar para depois se sentir um pouco relaxado, para ajudar em alguma coisa que ajuda, que eu não sei o que é, mas não é uma habilidade assim que você. Na verdade, nenhuma das habilidades que eu vi hoje, a não ser o da telecinese, se realmente fosse verdade, é uma habilidade boa, porque você não vai usar ela para nada, nem para ganhar dinheiro, nem para nada, né? Qual a habilidade que vocês têm? Qual a habilidade que eu tenho? Será que todo mundo tem uma habilidade? Ou será que. Provavelmente todo mundo tem uma habilidade, mas não sabe qual que é essa habilidade. O problema é esse. Porque se a gente já nasce sabendo que a gente é bom, inclusive, deixa eu falar uma coisa que eu acho que deveria ser falado. Quando eu era pequena, eu não tinha. Eu já comecei o vídeo falando que eu tenho que ir alto, bem alto, né? Só que quando eu era pequena, eu não aprendia. Sério, eu não aprendia na escola. Não aprendia. Ai, quando você cresceu, você começou a aprender? Não, continua a mesma coisa. Só que, quando eu era pequena, eu não aprendia. Só que naquela época não tinha diagnóstico. Naquela época, quando você não aprendia, você era burra. E aí, eu era burra, né? Porque eu nunca aprendia nada. E a minha irmã chegava em casa sempre com notas maravilhosas e eu chegava em casa sempre com aquela nota horrível vermelha e a minha mãe ia me bater. Era sempre a mesma coisa, só que minha mãe nunca me batia, tadinha, porque ela sabia que eu era burrinha mesmo. Só que hoje eu consigo
entender isso, e eu acho que é importante que os pais entendam. É que hoje em dia, que se você falar, for no médico e falar assim, ah, meu filho não tá aprendendo, ah, ele vai passar algum diagnóstico para ele. Só que as pessoas não percebem que existem, por exemplo, eu queria saber disso na época que eu era criança. Eu não sou uma pessoa boa em português, matemática, história, geografia e todas as outras, mas eu sou uma pessoa criativa. Não, que eu tenho a criatividade maior do que o normal. E o que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, o meu filho, ele é uma criança extremamente inteligente. Ele, qualquer prova que você dá para ele vai fazer, ele vai tirar nota boa. Provavelmente ele deve ter que ir da mãe. Não, mas é sério. Ele tem habilidade de fazer qualquer prova e se dar bem nela. Então, eu sempre exijo dele notas altas, porque eu sei da capacidade dele. O meu sobrinho, ele não tem a capacidade de tirar notas boas. Não tô falando que. Por quê? Aí vocês vão entender o porquê. Porque ele, como eu posso dizer, eu acho que o lado do cérebro dele que funciona é o diferente. Ele é uma criança extremamente inteligente que se você falar para ele, compõe uma música para mim agora, ele compõe. Se você falar para ele, cria um vídeo aqui agora para mim, ele cria. Se você pedir para ele criar uma história, se você pedir para ele desenhar, nossa, ele desenha muito bem. Ele desenha, nossa, ele é perfeito nessa parte. Ele é uma criança extremamente criativa. Ele consegue fazer, ele tem habilidade de fazer coisas que pessoas assim, por exemplo, meu filho não faria. Então, aí que eu acho que é a questão. Eu acho que as escolas deveriam ter. Hoje em dia eles ainda falam assim, ah, pessoas de exatas, pessoas de humanos. Mas não isso. Eu acho que desde pequeno, desde o início, bem no iníciozinho, deveria ter alguma forma de identificar a habilidade e a criatividade ou o que, que aquela criança é boa. Porque se eu pedir para o meu filho fazer um desenho, não vai dar certo. Se eu pedir para o meu filho, sei lá, fazer, tipo assim, dica de cores, essas coisas, escrever uma história, por exemplo. Se eu pedir para ele escrever uma história, ele não consegue, ele não tem essa habilidade. Se eu pedir para o meu sobrinho, ele vai fazer. Então, se as pessoas conseguissem distinguir desde pequena a habilidade dessa criança para que ela desenvolva essa habilidade. E eu acho que deveria focar. Aí, se você vê que, por exemplo, meu sobrinho ele tem essa habilidade que é muito grande nas coisas mais criativas e que não é tão bom em matemática, ele deveria, na escola, aprender o básico. Por exemplo, tem coisas que a gente aprende na escola que você nunca vai usar para nada. Então, se você pegar essa criança e aprender o que ela vai usar, ensinar o que ela vai usar na vida e desenvolver ela naquilo que ela é boa, eu acho que seria tudo muito mais fácil. Eu acho que ia diminuir um pouquinho da quantidade de diagnóstico também que está tendo. Porque eu acho que as pessoas não estão conseguindo. Claro, gente, que cada caso é um caso. Tem pessoas que realmente precisam de diagnósticos, mas existem também pessoas que não estão sendo entendidas. É isso que eu quero dizer, mas pode ser que eu esteja falando um monte de besteira. Mas deveria ter isso, sabe? Por exemplo, meu filho que é muito inteligente, que ele, nossa, ele é muito bom em matemática, ele é muito bom em português, ele é muito bom em tudo, na parte de prova, de interpretação, essas coisas. Ele precisa desenvolver isso, essa parte dele, que é uma parte mais, que eu posso dizer, porque tem a parte mais racional, ele é uma parte mais racional, ele é mais da razão, entendeu? E aí as crianças deveriam ter isso, sabe? Sei lá, eu acho que eu não me perdi na tentando explicar, eu acho que eu não consegui explicar o que eu queria dizer. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês já tenham conhecido a habilidade de vocês, que vocês não estejam perdidos. E que. E que o que mesmo?